Olá, meu nome é Raquel e eu quero me posicionar com relação à pena de morte, porque as pessoas cobram muito a respeito disso, né? Como você é cristã e apoia o Bolsonaro, como você é cristã e apoia a pena de morte, afinal Jesus é amor, né? E há um conceito muito errado de amor com relação àquilo que é passividade com o mal. E é interessante essa questão que nós vamos abordar. Por que eu concordo com a pena de morte para um assassino? Em primeiro lugar, a pena de morte, na minha visão, já existe e tem sido utilizada pelos bandidos, pelos assassinos, pelos corruptos, porque o que mais você vê é pessoas que estavam prestes a delatar algo, que estavam prestes a denunciar algum esquema e são repentinamente mortas ou desaparecem, né? E o crime em si já usa desse artifício, dessa arma, que é a pena de morte, para pôr ordem, né, naquilo que é o seu comando. Mas no dia a dia nós temos visto que milhares têm morrido. Nós sabemos que aqui no Brasil é cerca de 60 mil pessoas que são assassinadas anualmente. 59 mil estupros. Então, a questão é, essas 60 mil pessoas que foram assassinadas, geralmente elas são assassinadas bruscamente. Elas nem têm o direito que um homicida condenado teria, porque eu vou explicar para vocês. Muitas pessoas pensam que a pena de morte saindo é como se o juiz decretasse condenado e já desse um tiro e ele caísse morto ali. Não, não é isso que acontece. Se vocês verem a pena de morte nos Estados Unidos, a pessoa tem todo um tempo, tem toda uma condição, um aparelhamento que é dado para ela realmente se converter. Porque as pessoas falam, como você quer, você sendo uma pastora, você quer a morte do bandido, né? É o que falam, né? Você tem que querer a conversão dele. E eu vou mostrar para você que, na verdade, a quantidade de assassinos salvos será muito maior. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece com as vítimas aqui no Brasil, quando elas são roubadas, elas estão pegando o seu celular, elas estão pegando a sua carteira e levam um tiro bruscamente. Ao contrário disso, um assassino condenado, ele tem lá mais um mês. Para quê? Para aquilo que é, né, a sua preparação. Ele tem direito a ser acompanhado por uma entidade religiosa, e geralmente eles pedem um pastor. Então, na verdade, a possibilidade de resguardar, de salvar um assassino é muito maior quando ele é pego, julgado e sentenciado à pena de morte. Porque ali, antes da morte, depois daquilo que é o julgamento, a sentença de uma pena de morte, ele tem um mês. Geralmente é assim que eu saiba, que ele é acompanhado por um líder espiritual, e ali, querido, ele pode se arrepender muito e vai ser salvo mais do que, na verdade, a vítima, que às vezes ele matou num estalar de dedo, num piscar de olhos. E isso é triste, porque as vítimas que estão morrendo, infelizmente, nem tem tempo de pedir perdão para Deus, nem tem tempo de se arrepender. Jovens, adultos, idosos que são mortos tão bruscamente, sem nem ter tempo de dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, me salva. Coisa que eles, se condenados à morte, irão ter. Parece frio da minha parte, mas não é frieza. É até uma segurança da quantidade de assassinos que seriam salvos por toda a eternidade, já que se alega que nós não podemos
é apoiar tal prática, porque devemos prezar pela salvação desses, a maior forma de prezar é essa. Porque quando você está condenado à morte, quando você está preso, sozinho, e você está ali sendo acompanhado por um líder espiritual, querido, você repensa a sua vida inteira, você se arrepende até do que não fez. Então, com relação à pena de morte, o porquê eu acredito que sim, em caso de assassinato, latrocínio, seja sim uma lei corretíssima, se é feita com justiça e legalidade, seria esse o meu motivo. E eu lamento a quantidade de pessoas que têm morrido sem oportunidade de sequer pedir um perdão para Deus, de sequer dizer: Senhor, eu amo a minha família, eu quero mandar um beijo para os meus pais, eu quero mandar um beijo para o meu esposo. Imagina, agora, o que acontece? O ladrão, hoje em dia, ele assassina, e sabe o que acontece? Eles não estão mais se mantendo em um, em dois. Eles estão assassinando 9. Tem jovens que já assassinaram 18, 17, e eles assassinam, eles não estão nem aí. Então, a questão seria esse o motivo pelo qual eu apoio a pena de morte. Minha opinião particular, eu, Raquel, ok? Então, não adianta querer dizer que a Terra pensa isso, o Brasil. Não, eu, Raquel, penso isso. Segundo, por que você não apoia o aborto e você apoia a pena de morte? Ora, querido, o aborto é a morte de um inocente. Todos sabem que, embora uma criança traga aquilo que é a culpa do Éden, ela não tem sobre si maldade alguma no sentido de consciência, quanto mais no ventre. Então, o que acontece é o que Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas. Então, enquanto uma criança é realmente criança, que até isso a esquerda tem trabalhado para tirar a pureza e tornar crianças mini-adultos, né? Porque eles desenvolvem a sexualização para, na verdade, trazer uma imoralidade sobre a criança desde a tenra infância. Então, eu sou contra o aborto porque você está privando um inocente da vida. É diferente. Agora, um adulto, o que acontece com o adulto? Ele teve a chance de viver, de escolher. Ele teve a chance de ter toda uma vida. Ou um adolescente, está com 15, 16 anos, ele escolheu, ele viveu, ele perdeu a sua inocência e ele optou por aquele caminho que é um caminho de criminalidade. Então, por isso eu apoio a pena de morte para assassinos e não apoio a pena de morte sobre inocente, que seria o aborto. Terceiro, eu apoio aquilo que é a castração química para pedófilos e para casos de estupros. Por quê? Porque eu já não apoio a pena de morte. Porque quando a pessoa assassina a outra, ela tirou a oportunidade da outra viver para sempre. Não é que a pessoa vai desaparecer 5 dias e depois volta. Não. O assassino exterminou aquela pessoa da terra para que ela nunca mais sorria, nunca mais veja a família, nunca mais seja feliz. Então, esse assassino que privou as pessoas da vida, esses, sim, eu sou a favor da pena de morte. Agora, por exemplo, um estuprador, um pedófilo, eu sou a favor da castração química. Para quê? Para que aquilo que é a área que ele não tem controle, e se você perceber, o mundo está gerando toda um povo, uma população descontrolada sexualmente. Porque se você
Eu tenho mais de 40 anos, na minha época, quem é da minha época sabe, nós não nos era permitido passarmos das 8h30 na televisão. E isso, sim, nos manteve puros, porque havia um controle de idade. Essa programação é inapropriada para maiores de 16 anos, para maiores de 12 anos. E nossos pais falavam, olha, vai dormir, é hora de dormir, não adiantava você chorar, não adiantava você pedir, não é verdade? E isso nos manteve puros durante toda a nossa infância. Então, o que acontece nesse caso? Como um estuprador, como tem aumentado o número de pedófilos? Então, hoje em dia, se estimula a sexualidade com crianças de 5 anos, 6 anos. Os pais já colocam para dançar músicas extremamente imorais, para gesticular, para se tocarem. Não de uma forma natural, mas realmente de uma forma sensual. Então, há uma geração sendo, na verdade, incitada a uma sexualidade desvairada. Por isso que eu acredito que a castração química, nestes casos, é o único meio de deter. Por quê? Porque o organismo dessas pessoas, que não é a maioria, que se deixará levar por esse tipo de neurose, né, de vício, eu diria, porque se torna um vício, assim como uma dependência química, o corpo da pessoa passa a ser totalmente viciado, né, numa prática libertina. Então, nesses casos, só realmente uma castração química, porque a pessoa, na primeira oportunidade, vai praticar de novo o estupro, vai praticar de novo a pedofilia. Então, sem aquilo que é o seu maior estimulador, que seriam os seus órgãos, né, a prática seria banida da vida dessa pessoa e ela poderia viver. E como nós sempre prezamos, né, e se arrepender e mudar de vida, no sentido de mudar de vida, no sentido de viver em paz, em comunhão com pessoas, sem sempre ir por essa área da sexualização. Terceiro lugar, em caso de roubo. Eu não acho que roubo tenha que ter pena de morte, porque a pessoa não privou a outra da vida, no sentido de existência. Eu acho que roubo ele tem que ser penalizado com trabalho, na prisão. Então, eu acredito que o roubo, uma das formas de consertar o roubo, seria a restituição. Porque quem ama o dinheiro, só quando perde o dinheiro é que vai dar valor. Então, a pessoa que roubou por ganância, a pessoa que rouba por posse, por ter, por alcançar, ela é uma pessoa que iria ser amadurecida, ou diria, ou punida, se ela tivesse que restituir. Por isso eu diria que o roubo poderia ser punido, entre aspas, né, com o trabalho à sociedade e com a restituição por parte desse que está trabalhando para a sociedade, a restituição para aqueles que foram roubados. E roubo de comida? Aí, né, eu acho que nesses casos também seria trabalho social com ajuda, sim, para esses casos, né, para a família. Porque ninguém rouba comida, porque se nós também dissermos, roubou comida, tem que ficar livre. Aí vão entrar em todos os supermercados, vamos roubar todos os supermercados. Não é assim, né? Então, no caso de roubos de comida por necessidade, são casos que têm que ser avaliados de uma forma totalmente diferente. Porque às vezes a pessoa foi lá, roubou uma bolacha, né? Como eu já vi casos, e ela está presa anos, e o outro que matou, roubou, que estuprou, que violentou, está solto. Tá? Então essa é a minha posição. Sei que há milhares de discordâncias sobre ela,
mas eu quero que você pense com o coração. Se você já teve algum familiar assassinado, ou alguém que você ama assassinado, você vai entender minha colocação. E triste colocação, que infelizmente muitos familiares, muitas vítimas desses bandidos têm morrido num piscar de olhos. Eles nem se apercebem, nem têm tempo de pedir perdão, nem têm tempo de se reconciliar com Deus. E se você não sabe, há anos atrás, há mais de 20 anos, fazia trabalho na FEBEM e quase 60% ou mais daqueles internos eram filhos de cristãos ou netos. Ou seja, na verdade, aquilo que é uma sentença para uma pessoa dessa que está desviada a tal ponto de se tornar um ladrão, um homicida, é uma sentença que vai só aproximá-lo de Deus. Então, a vítima de um assassino não tem tempo de se reconciliar com Deus, não tem tempo de falar tchau para a família. Enquanto que um assassino, confesso, ou um assassino pego em flagrante, ou aquele que é comprovado que é um assassino, se ele é sentenciado à pena de morte, ele vai ter tempo de despedir da família, de ter acompanhamento espiritual, de ter visita de pastor por mais de um ano. Na verdade, os pastores iam trabalhar muito mais, porque não ia faltar alma arrependida, e o que importa é entrar no céu. Deus abençoe. Perdoe os que eu decepciono por fazer essa colocação, mas a minha intenção, na verdade, ao contrário do que dizem, é proteger os do bem, porque todos dizem que o cristão tem que proteger só os maus, e eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que proteger a todos. E o amor, quando alegam que como alguém pode amar e estar pregando ódio, né? Porque dizem que é ódio você pedir pelo fim da impunidade. Dizem que é ódio você pedir pelo fim das leis que são coniventes com a criminalidade. Então não é ódio, é amor. Amor ao cidadão do bem, amor aos jovens que têm morrido, amor às crianças que têm levado bala perdida, amor aos pais que têm sido mortos na frente das suas crianças. Há um detalhe, um adendo até. Em caso de crime passional, eu não acho que a pessoa tenha que ser sentenciada à morte, porque, na minha concepção, a maior dor para ela e a maior geradora de alguma mudança e de arrependimento é viver sem aquele ou aquela que ele ama. Então, no caso de crime passional, infelizmente tem crescido muito no Brasil, eu não concordo com a pena de morte. Não sou ninguém, minha opinião não vale de nada, porém, eu estou falando isso não para que você se volte para mim ou tenha o mesmo entendimento que eu, mas para que aqueles que pensam como eu saibam que tem uma apoiadora. E eu sou o Bolsonaro 17. Deus abençoe.